Tudo Bem-vindo, bem? Fernando. Tudo Como é que bom? tá, Fernando? Ó. Aqui, ó, Ah, na minha mão. Prazer estar aqui com Geopolítica vocês. da Intervenção. Quem quiser ganhar esse livro em casa, correio pago, tudo certinho, livraço olha só, 446 páginas sobre a verdadeira história da Lava Jato. Pode dar R$ 50 de superchat que a gente manda para você. Aí passa o e-mail para a Adri, né? Adriana, arroba adriana@revistaforum.com.br. Olha, Exato. eu não li inteiro, mas eu li mais da metade do livro. É sensacional. É um livro, é um documento histórico. Ainda mais agora, né, Fernando? Agora com o Moro voltando para Maringá para talvez ser candidato a vereador. Mas aí é uma discussão que eu estava tendo hoje com o colega Marcos Helschmann, que está muito envolvido nessa questão da impugnação da candidatura, que não vai, antes agora, da nulidade, na verdade, da transferência do título do Sérgio Moro para São Paulo, né? Eu hoje falando de São Paulo com vocês aqui. O Ministério Público tinha, no procedimento investigatório, determinada a investigação, e depois disso que não havia falsidade. E agora o Tribunal Regional Eleitoral, né, concluiu que houve falsidade do Sérgio Moro, né, falsidade ideológica. Portanto, o Moro foi, além de declarado incompetente e parcial, como juiz, né? O que não existe mancha maior na carreira de um juiz do que ser declarado suspeito, né? Então, ele saiu com uma tatuagem. Eu lembraria aqui o Chico Buarque, vou seguir no seu corpo como tatuagem, né? Ele tem uma tatuagem nele de suspeito, né? Muito bem. Agora, ele foi declarado pela Justiça Eleitoral um falsário em relação à sua transferência eleitoral. Mas aí está tendo uma discussão sobre a possibilidade dele se candidatar pelo Paraná ou não. Primeiro, nós estamos discutindo hoje a possibilidade de nós embargarmos a decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Isso vai ser discutido pelos advogados, pelo Marcos Helschmann, pelo Fabiano, né? A possibilidade de embargar essa decisão para que o Tribunal Regional Eleitoral aprecie desde já o seguinte: ele, ao se filiar a um partido em São Paulo, no último dia Exato. de prazo, ele o fez com os documentos falsos. Ele o fez indicando o seu endereço falso em São Paulo. Portanto, o seguinte, é possível que o Tribunal daqui de São Paulo, Regional Eleitoral de São Paulo, aprecie a nulidade dessa inscrição, desde já. Se isso ocorrer, você está rindo, mas é o seguinte, eu diria que você está rindo idiota mesmo, uma né, imparcialidade, tal qual o Moro foi imparcial, né, no processo do Lula. Essa imparcialidade que nos faz achar graça desse mico que o Sérgio Moro está passando. Então, é possível que haja embargos para que, desde já, seja eliminada a possibilidade de candidatura dele. E se o tribunal aqui não apreciar isso, é possível que no registro de candidatura dele pelo Paraná, que não se sabe nem se vai haver, haja uma impugnação. Mas não esquecemos da mulher dele, sendo colocada como uma alternativa. Eu diria que a mulher dele foi coautora da falsidade, porque ela cometeu a mesma falsidade. Não é isso? Então, é o seguinte... Exato, porque se ele não mora em São Paulo, ela não mora também, né? Estamos estudando ou uma ação anulatória em relação... Porque houve uma notícia na imprensa de que o caso dela já não poderia mais ser apreciado. Só que eu estava discutindo hoje o seguinte: pode ser apreciado, sim. Ele pode ser apreciado por uma ação anulatória, que é possível que entremos, ou mesmo
em eventual registro de candidatura. É preciso avisar desde já aqueles que querem abrigar esta mulher que participou desta falsidade, que já comecem a pensar, porque haverá enfrentamento em relação a isso também, né? E ele poderia recorrer, né? Mas ele não quis. Será que é para não passar uma vergonha maior? Porque se ele recorresse ao TSE... É pelo seguinte, e esse é um dos motivos que nós estamos apreciando a possibilidade de embargos. É porque ele quer que isso transite logo para ele conseguir ir para o Paraná tentar fazer o registro da candidatura lá. Entendi, porque se ele não recorre, já vai direto para o... Mas é possível que nós possamos recorrer. Entendeu? Por isso a ideia de nós embargarmos a decisão está sendo debatido ainda, embargar a decisão, porque daí ela não transita o julgado, né? Ela ainda há de ser apreciada sob o ponto de vista de lacunas que há de se decidir. E aí, como o Fidel dizia lá, a história me absolverá, ou seja, o tempo nesse momento é um inimigo do Sérgio Moro. Inimigo tanto que ele se achava tão poderoso que passou a ser ex-juiz, depois passou a ser ex-ministro, daqui a pouco já é ex-candidato por São Paulo. Ele é um ex-tudo, né? Ele vai conseguir atingir o livro do recorde dos ex. É uma coisa maravilhosa isso, hein? Eu até tinha passado uns memes ontem para minha amiga Sinara, não sei se ela usou aí. Passa para mim também. Tem umas coisas muito engraçadas. Deixa eu ver se tem aqui. Eu vou passar para o Guilherme. Tem uma que eu morri de rir, que é ele candidato a síndico. Eu vi. Mas, seu Sérgio. Provavelmente ele não vai conseguir, porque o registro dele está num prédio que ele não mora. É verdade. Hein? Eu vou mandar aqui. Portanto, ele não terá legitimidade para ser candidato a síndico. Essa já é ex-candidato a síndico também. Entendeu? E ele é o segundo caso na história de ex-ministro do Supremo sem nunca ter sido, né? Pois é, né? Aceitou o cargo de ministro da Justiça com a promessa, segundo ele, que é a coisa mais bizarra, né, Fernando? Porque é uma coisa que você eu não admitiria nem sob tortura. Essa promessa realizada quando ele era juiz ainda, né? Exato. Pelo Paulo Guedes, então, na negociação que levou ele para apoiar o Bolsonaro, então, né, que levou a Lava Jato inteira a apoiar o Bolsonaro. Estamos falando de corrupção. Estamos falando de prevaricação clara. Porque corrupção não é só recebimento de dinheiro. É qualquer vantagem. O fato é que ele confessou que, enquanto juiz, recebeu uma promessa enquanto ele estava no cargo público de vantagem futura, qual seja, de ser ministro da Justiça e de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é corrupção. E pela cronologia dos fatos, ele recebeu essa proposta do Guedes antes da divulgação da delação do Palocci, né? Antes do final do primeiro turno, que foi uma delação que inverteu a curva. O Haddad crescia, o Bolsonaro caía. E aí o Bolsonaro voltou a crescer e o Haddad passou a cair. E esse assunto foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal exatamente na decisão que o declarou suspeito. O Supremo Tribunal Federal, no acordo da declaração de suspeição do Sérgio Moro, um dos fundamentos é exatamente a divulgação ex officio dessa delação durante a eleição para influenciar a eleição. Isso está lá no acordo. E não podemos esquecer do Robin, Delanhol, o menino Robin, né? Porque o menino Robin, que está agora tentando ser candidato pelo Paraná, ele também foi declarado suspeito
pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão não atinge diretamente, juridicamente, no primeiro momento, mas aquela decisão cita claramente, através dos diálogos da Vaza Jato, a atuação daquele membro e outros membros do Ministério Público que atuaram com fins eleitoreiros. Prova maior não há, inclusive, porque ele agora é candidato também. Eu estava falando com o Marco agora há pouco que é o seguinte, o mal que faz esses dois irmãos siameses que parecem que foram separados, mas são muito próximos, que é o mourismo e o bolsonarismo. Porque, veja, nós temos 3 profissões que há uma vedação constitucional de atividade política. Os militares, os membros do Ministério Público e os juízes. E, na verdade, a candidatura do Sérgio Moro e a candidatura do Dallagnol, assim como aquela juíza do passado do Rio de Janeiro, que prendeu os bicheiros, que também foi candidata, né? Já vou lembrar o nome dela. Hein? Patrícia. Mas você veja como é interessante, como a gente se esquece do nome, deixa ela esquecida. Nós vamos chegar um dia que nós vamos falar assim, aquele juiz lá do Paraná, ex o quê? Como é que chama mesmo? Como é que chama? Esqueci. É o destino dele. Padrão, aquele juiz. Marreco de Maringá. Então é o seguinte, veja, a candidatura deles, inclusive do Dallagnol, que fica postando, hoje é o dia que a gente prendeu no passado fulano de tal. Hoje é o dia que a gente prendeu no passado cicrano. Ora, ele causa um distúrbio na noção popular dessas profissões, que nós temos que acreditar nelas, nós temos que acreditar que o juiz é imparcial, o promotor é imparcial. A candidatura deles, por si só, o tempo inteiro, trazendo o discurso da profissão deles, é uma afronta ao sistema democrático de direito. E vou dizer já antecipadamente, está havendo um estudo aí entre os prerros, né? os advogados que compõem essa instituição. Denise Frossato. Denise Frossato. Deixava ela esquecida, trouxe ela do túmulo. Entendeu? Então, sob a possibilidade de ações e impugnações com base em abuso de poder econômico, relacionado à utilização do cargo. Exemplo do Dallagnol, que, inclusive, um dos seus membros do Ministério Público foi condenado por utilizar um outdoor. Portanto, campanha eleitoral antecipada, claramente. Eles fizeram campanha no cargo do Ministério Público. E se utilizam dela hoje. E ainda tentaram criar uma fundação com recursos da Petrobras, né? 2 bilhões e meio na época de dólares, é isso? Não, de reais. Isso. Que o Gilmar Mendes... 800 milhões de dólares, que hoje daria uns 4 bilhões de reais. Que o Gilmar Mendes colocou claramente o seguinte, olha, queriam virar um partido político. Um estamento do Estado querendo virar um partido político, controlando uma verba dessa. Ou seja, uma indicação clara, isso está lá no acórdão também, da suspeição, em outros lugares, que é o seguinte, o movimento de corrupção também, isso aí. Isso é corrupção. E ainda estamos falando de dinheiro, né? Dinheiro. Follow the money. Ou seja, na verdade, como nós mudamos de cenário, né, em 2021, com a anulação, todas as anulações ocorridas no processo do Lula. Isso é bonito de ver, né, como, quando termina aí o geopolítica da intervenção, né, quando o Lula estava preso e a nova edição vai sair com 13 capítulos novos, quero dizer que é só uma coincidência, os 13 capítulos. Vamos lançar aqui, hein? Vamos lançar. Vamos. Vai sair essa enorme mudança que nós chegamos hoje, né? Muito bom, a segunda parte, né? Como é que um ano
você gira completamente, tornando o Lula elegível, o Moro suspeito, né? Nós tivemos uma girada. E nós estamos, nesse momento, eu quero dizer, Dri e Rovai, como nós estamos participando de um momento de ebulição da história, né? Ebulição da história. Talvez um dos momentos que a história do Brasil esteja mais ebulição pós-64. Nós nunca vimos uma ida e vinda dessa, e esse ano, um ano eleitoral, né, que nós podemos dizer que o brasileiro não morre de tédio, né? Nós ainda temos que ficar vigilantes. E aí, cumprimentando vocês pelo maravilhoso trabalho, até dizendo, a Fro me convidou para ser colunista. Eu fiz já uma coluna, né? Novo colunista. Prometo mandar artigos para a revista Fórum. Mas é o seguinte, que ano de ebulição que nós estamos, quem está nos escutando, e como vocês contribuem para a compreensão desses momentos históricos que nós estamos vivendo. E essa resistência é fundamental. Você veja que, por essa resistência, o Sérgio Moro já deixou de ser candidato para São Paulo. Olha só, Fernando, eu estava aqui outro dia conversando com amigos, né? Amigos que não são da política, amigos daqui das relações pessoais, né? Pessoal progressista, mas ninguém assim da militância, nem nada. E eu dizia isso, né? Como foi duro enfrentar, né, do golpe da Dilma até aqui, fazendo um jornalismo independente e progressista, né? Porque a gente, inclusive, foi alvo de mais de uma centena de processos nesse período, né? Mais de uma centena de processos. Que eram, assim, o Gabriel Borges, o Rodrigo, que são os nossos advogados, fizeram um trabalho excepcional, assim. Então, na tua presença, até agradecê-los pelo trabalho maravilhoso que eles fizeram de nos blindar, né, para poder continuar trabalhando, para poder continuar exercendo-se esse momento de liberdade de imprensa do que era algo absurdo, né? Eu sei que vocês, como advogados, também sofreram foi muito pesado poder construir essa resistência dentro da advocacia. Falava com Flávio Dino à época, ele que foi presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais, ele foi numa recepção da AJUF, não foi cumprimentado por ninguém praticamente, governador do Maranhão, as pessoas viravam a cara para ele, no auge da Lava Jato. Isso tudo, assim, como dizia o poeta que inspirou a camisa do ex-presidente da República, Fernando Collor, o tempo é o senhor da razão, né, Fernando? Primeiro, parabéns aos colegas, seus advogados, né, porque nos representam, e dizer o seguinte, realmente, a perseguição a vocês, como imprensa independente, que é muito pior ainda do que a perseguição que já tem o jornalismo normal, né? Nós temos que lembrar que jornalista da Globo está apanhando na rua. A perseguição ao jornalismo alternativo é muito maior. E a advocacia, eu vou dizer o seguinte a vocês, eu já quase apanhei na rua. Quase apanhei na rua quando eu atravessei uma vez em um caso, em um protesto, e aí percebi pessoas me seguindo e percebi que não eram manifestantes. Eram, na verdade, policiais disfarçados e que tentaram começar uma agressão para ver se o povo... Você veja que é um perigo. E o seguinte, e aqui revelando, eu ganhei alguns títulos, sei lá, alguns 3 ou 4 anos, como um dos advogados, 200 advogados mais admirados do país e tal. Bastou a minha atuação no processo do Lula pelo Okamoto, o habeas corpus, que nós quase soltamos o Lula, etc., para desaparecer a eleição de mais admirado. Quer dizer, é muito interessante isso, né? Como existem várias formas de perseguição, né? Você tem a perseguição direta, você tem o enforcamento econômico. Por isso, pessoal, contribuam aí com a Fórum, superchats, entendeu?
ganhem livros de superchat, porque o enforcamento econômico é parte dessa estratégia de ir enforcando, né? E sufocando as vozes do jornalismo independente e da advocacia progressista, né? Tem superchat aqui, Rovai, deixa eu ler, agradecer aqui. O Antônio Moreira diz: a história do Lula é a verdadeira jornada do herói. Que, olha só, né, depois de 580 dias preso... É uma jornada mítica, né? Falam que o Bolsonaro é o mito, mas a história mítica é a do Lula. E tem de coisa nenhuma, aquele imbecil, né? Pelo amor de Deus. O cara que veio da fome, né, de Garanhuns, que passou 20 dias num pau de arara, que veio aqui para o Guarujá, apanhava do pai que era alcoólatra, vai para São Bernardo, vira torneiro mecânico, vira presidente da República. Depois é preso, condenado, humilhado, né? E aí depois consegue se resgatar e ser candidato e provavelmente vai se ter pela terceira vez na República. Isso é uma história que dá 30 anos, Fernando. Eu fico pensando, não tem aqui rasgação de seda, mas fosse de quem fosse essa história, ela é uma história para muitos filmes, séries, livros. Qualquer personagem que tem uma história dessa, que nem a do Mandela, 20 e poucos anos preso, vira presidente, do Mujica, 12 anos preso. Essas histórias ficam para o país, para muitos e muitos anos. Desculpa te interromper, Dri. Daqui a pouco vai ter gente me cutucando aqui por eu ter te interrupted. A Lu Rodrigues diz: eu queria saber se a Vera Magalhães acredita que essa lambança do Moro foi mais um movimento de enxadrista, porque tem um vídeo dela que ontem circulou bastante, não sei se vocês viram, onde ela chama ele, que faz uma rasgação, que aí ele parece um enxadrista que vai se movimentando as peças, que nem, né, num jogo de xadrez. E ela diz: para mim, ele não passou de um deslumbrado. Bom, se ele fosse enxadrista, ele joga mal pra caramba, hein? Pelo amor de Deus. Não é? E tem aqui a Marilice: valeu, Brunifórum, fico muito chateada quando perco o horário ao vivo, tanto do café quanto das 11, mas pelo visto você está vendo mais para trás, que ela está ainda na parte do Bruno. O Hugo aqui manda também um super sticker, muito obrigada. E tem aqui perguntas dos membros. O Luciano Bispo pergunta: e o TRF4? Eles avalizaram toda a pergunta. O que acontecerá com eles, Fernando? Olha, o que acontecerá com eles já está acontecendo, né? Você veja que é o seguinte, você veja que o STJ, por exemplo, não embarcou na candidatura de um dos embargadores lá para ministro. Eles serão esquecidos e vão acabar aposentando. Porque, veja, olha que interessante, eles não são abrigados pelo bolsonarismo, não serão abrigados, né, exceto Favretto. Vamos lembrar do nosso grande desembargador Favretto, que definiu eliminar para soltar o Lula, que votou, inclusive, pela punição do Moro, quando da condução coercitiva do Lula lá no TRF, né? Não, divulgação dos áudios do Lula e da Dilma no TRF, né? Esse certamente poderá virar ou ministro do STJ ou ministro do Supremo Tribunal Federal no governo Lula. E os outros vão ficar ali até sem possibilidade de avançar na carreira e certamente, dentro em breve, vão botar o pijama. O Favretto, que esteve recentemente aqui no Fórum Café, deu entrevista para o Mauro e contou como ele foi perseguido após aquela... Uma entrevista histórica, né, Dri? Porque foi a primeira entrevista que ele deu depois daquilo, ele não tinha falado para ninguém. O Mauro matou a pau, foi na estreia do programa do Mauro, sensacional. É uma entrevista longa, de 2 horas, assim, mais ou menos, 1h30. Virou revista? Depois virou matéria na revista. Ele contando tudo, como foi, os detalhes.
Eu imagino que isso vai acabar entrando, se não entrou, né, já no teu livro, aí, Geopolítica da Intervenção, valeria uma citação essa entrevista, viu, Fernando? Certamente, vai entrar sim. E o seguinte, e você veja que desembargador corajoso e independente, né? Porque remou contra a maré e vislumbrou, né, que estava correto, né? E você veja que hoje se demonstra que quem estava correto era ele, né? É lindo quando você vê os arbitrários, né, que construíram um castelo com porões de tortura e esse castelo desmontando, né? Para nós é um prazer ver isso, né? É um prazer. Como o Lênio Streck diz, o Lênio, citando um livro, diz o seguinte: o que fazer agora que sei, né? Agora que a gente sabe que não dá mais para esconder a tortura que aconteceu lá nos porões de Guantánamo de Curitiba, todas as arbitrariedades, o que fazer agora que sei? Essa é uma pergunta também que a gente tem que fazer para o Ciro, né? Porque agora que ele sabe que o Lula, entendeu, é inocente, estava na hora do Ciro cair na real em relação a isso também, né? Pois é, mas é uma coisa... Ciranha, o Lênio Streck, que estará aqui amanhã, né, Dri, no Fórum 11h30, às 11h15, Lênio, que é sempre muito parceiro nosso. Queria dizer também que a gente convidou e topou, falamos aí da Vera Magalhães, eu convidei o Pedro Doria, que é jornalista aí do meio e tal, e que fez um tweet ontem, que deu muita polêmica, que é um tweet sobre ele reconhecendo que avaliou mal, foi o que ele disse em relação à questão do impeachment da Dilma, que aquilo teve características de um golpe. Depois eu vou trazer o tweet dele. Eu convidei e falei, olha, Pedro, vamos fazer uma conversa com contraditórios, mas com respeito, que a gente tem uma relação respeitosa, eu gosto dele, acho que a gente precisa ter gente que pensa diferente da gente, que a gente tenha como debater mais no nível das ideias, né? Sem agressões, sem loucuras, e o Pedro é um desses caras, dos jornalistas, que fazem isso com talento. Então, quarta-feira, vamos ter aqui ele para conversar sobre isso, que é um representante da mídia tradicional, que, de alguma maneira, está fazendo uma autocrítica e precisa ser ouvido e precisa ser conversado. Então, ele vai estar aqui. Tem programas imperdíveis amanhã com o Lênio Streck, correto? E quarta-feira, é isso? Quarta-feira, Pedro Doria. E tem, olha só, tem superchat, o Paulo César Batista diz: Fernandes é um gigante da advocacia. Já veio até o Mato Grosso do Sul, reduto bolsonarista, por 2 vezes, para dar verdadeiras aulas de direito. Abraços, camarada. Olha aí. Um abraço a ele. Quero dizer o seguinte: eu nasci em Mato Grosso do Sul, hein? Ah, é. Aí, olha só. Meu pai tomou 17 tiros lá. Meu pai tomou 17 tiros no Mato Grosso do Sul. Hein? Rapaz. Quem mais, Dri? Porque eu tenho que liberar o Fernando. Tô tranquilo. Não, meu almoço foi cancelado. Ah, é? Mas agora eu já convidei aqui o João Paulo Hilo, ele já está meio nos bastidores. Eu vou fazer o editorial, vou pedir para o Hilo uma paciência, porque o meu gancho do editorial vira gancho para conversa com ele. Tem aqui, ó, Comitê Lula Livre, PT e Ilhabela. O PT tem que criar um ministério para resolver o golpe e a Lava Jato. Tem que elucidar tudo para que não volte a acontecer. E tem a Marilice Garotti: não quero apenas que o juiz ladrão acabe politicamente, quero que ele fique desempregado e passe fome junto com o povo. Afinal, ele se empenhou muito para produzir essa desgraça. E tem ainda o Antônio Moreira: Moro enxadrista, ele joga como um pombo. Deixo a imagem com vocês. Obrigada pelo superchat, galera. É isso, Rovai? É isso. Vamos deixar a mensagem final aqui do Fernando para a nossa audiência. Bom, minha mensagem final é que eu estou sempre à disposição de contribuir. Nós todos estamos vivendo claramente um momento de ebulição da história do Brasil, isso é emocionante. Quero dizer o seguinte, que o programa de amanhã com o nosso querido Lênio Streck é imperdível. Aliás, quando for para debater com o Lênio é um esgrimista, o Lênio é um cara extraordinário, estou sempre à disposição. E o programa de quarta-feira que vem eu estarei aqui assistindo, porque também
Vai ser ótimo assistir esse debate. Legal, Fernando. Obrigado, Fernando. Tudo de bom para ti. Obrigada. Já vou falar até a próxima, né? Que até a próxima. Já. Volte logo. Obrigada, Fernando.